Beleza. E aí, gente, vamos lá começar finalmente, né, aquela minha apresentaçãozinha sobre conjuntos. Acho que só vou, vou dar uma breve passada assim nas coisas mais básicas e mais. Vou tentar não entrar em muitos detalhes, assim, acho que tem muita coisa, né, tem muitas formulações diferentes do que a gente pode chamar de teorias de conjuntos, né? Então, de todas aquelas discussões que a gente estava tendo nos encontros anteriores, inclusive, né, sobre as ideias de compreensão, de intenção, extensão, e todas as problemáticas que as teorias trazem sobre isso, né, as contradições. Eu vou buscar não entrar nesse âmbito aqui, nessa apresentação aí, né, que eu quero fazer para vocês, mas a intenção é especialmente em trazer algumas propriedades mais básicas assim para a gente poder trabalhar depois e desenvolver mais teorias sobre teorias de estruturas, né? A gente entrar depois enfim, né, semigrupos, grupos, aí, enfim, que a gente tinha combinado, né, de trabalhar essas estruturas algébricas e como que a gente chega nelas a partir de conjuntos, né? Então, para isso, vamos trabalhar um pouquinho com essa ideia de conjuntos, né, ou classes, ou enfim, seja como a gente chamar essas supostas entidades aí que a gente aborda, né, na matemática, a gente usa para fundamentar a matemática. E dadas todas essas abordagens diferentes, né, algumas teorias acabam chamando de conjuntos, outras de classes, outras de multiconjuntos, os outros de conjuntos não fundados. Enfim, eu vou trabalhar aqui com vocês, eu acho que uma abordagem mais legal, assim, para trabalhar, apesar dela ter certas contradições, né, especialmente por causa desse primeiro axioma aqui. Apesar dela ter essas contradições, eu acho que ela é um axioma legal, assim, que dá para a gente fazer algumas simplificações e algumas deduções legais, assim, que as outras teorias elas acabam fazendo outras manobras para conseguir fazer, sabe? E essa abordagem aqui que eu vou estar trazendo para vocês é de teoria de classes, é chamada teoria de classes, né? É uma teoria axiomatizada aí é chamada também teoria NPG, né? Axiomatizada por Neumann, como que chama outro cara? Bernas e o Gödel, né? Então, enfim, né, vamos lá. Ela parte primeiramente do princípio de compreensão que a gente tem lá, desde dos predicados ou, ah, ou propriedades, né, que a gente quer falar, né, sobre algum objeto X, né? E aí a gente tem que esse primeiro axioma aqui, ele afirma para gente que existe algum y, né, que a gente vai chamar aqui de classe ou conjunto de Neumann, Bernas e Gödel, que seja. A gente vai falar que existe essa classe. Eu vou chamar de classe para facilitar, tá? A gente vai falar que existe uma classe tal que para todo x que seja elemento dessa classe, né? Todo x ele é elemento dessa classe, se somente se a propriedade é satisfeita para x, ou se x satisfaz a propriedade p, tá? Então, essa aqui é um primeiro axioma que ele assume, né? Ele assume para a gente que, dado um predicado aí, a gente consegue criar essa classe y. Tá? Então, essa classe y ela existe a partir dessa propriedade. Tá? E aí vem aqui a definição, coloquei até esse 1 aqui é do axioma 1, né, no caso, e a definição 1.1 quer dizer que a definição, vou usar essa notação, tá? A primeira definição do axioma 1. Aí que depois a segunda definição do axioma 1 e a terceira definição do axioma 1. Então, a primeira definição a partir do axioma 1 que a gente tem a gente vai definir esse y aqui, então, esse y assumido a partir desse axioma, ele vai ser, a gente pode, opa, coloquei uma coisinha. Esse daqui é os dois pontinhos e o que a gente costuma chamar de tradicionalmente como igual, né?
esse símbolo aqui, ele é o símbolo de definição. Então a gente define não é o igual ainda, porque a gente ainda vai tratar do igual. Tá? A teoria ela trata sobre o que é a igualdade. Né? A igualdade desses objetos aí da classe. Né? Então esse y, né, esse conjunto, essa classe aqui, ela vai ser definida dessa forma aqui. Como a gente costuma usar, enfim, né, nos materiais que a gente usa na física, na matemática, enfim, nas ciências gerais, seria esse conjunto, né, que a gente está acostumado a chamar de conjunto, né, que a gente abre essa chave, depois coloca alguma coisa e fecha a chave. Então, seria o conjunto dos elementos x tais que satisfazem a propriedade de P. Tá? Então, seria a classe, né, no caso a gente está essa teoria de classe, né, então a gente vai ler como uma classe, né, em vez de conjunto. Então, a classe dos elementos que satisfazem a propriedade de P. Então, seria nesse sentido que a gente lê essa definição aqui, né, que a gente colocou aqui. E aí, uma segunda definição que a gente tem a partir desse primeiro axioma, a gente define a classe vazia. Né? A classe vazia, ou às vezes chamada de conjunto vazio, né, vai ser definida dessa forma aqui. Então, são os elementos tais que uma contradição. Tá? Então, são elementos que satisfazem uma contradição. Ou seja, na prática, a gente está definindo o vazio a partir desse axioma, tá? Só que ele é uma classe que não tem elementos. Em outras palavras, é uma classe que não tem elementos, porque nenhum elemento satisfaz uma contradição. Tá? Nenhum elemento torna uma contradição uma tautologia. Né? Por outro lado, né? Só uma questão assim. O problema é que na definição, eu só tenho uma ideia da teoria. Na definição, você trabalha com uma sentença aberta. Uhum. Mas tautologias e contra-tautologias não são sentenças abertas. Sim. Então, como é que se faz essa adaptação aí? Porque o conceito de satisfabilidade não é aplicável a sentenças fechadas. É para sentenças abertas. Tá, uma boa pergunta que não sei como. Não sei como que a gente não sei como que a teoria acaba respondendo isso, né? Mas eu acredito que é no sentido de qualquer elemento que a gente colocar na sentença sempre vai ser uma contradição. Sim. Entendeu? No caso do Frege, essa definição que o Frege deu. A sentença aberta que ele usou foi x diferente de x. A sentença aberta que ele usou. Ah, sim, pode crer. Então. Não tem nenhum objeto, na época dele, não tinha nenhum objeto, segundo ele, que satisfazia. X diferente de X. Uhum. Então, na verdade, isso daí foi uma boa pergunta, em que inclusive essa X diferente de X ela é colocada depois da gente apresentar aquele axioma ali. Tá? Só que eu não coloquei ainda X diferente de X porque a gente ainda não definiu a igualdade, quem dirá a diferença. É por isso que eu ainda não coloquei essa ideia de X diferente de X. Mas interpretem isso aqui como qualquer sentença, né, qualquer predicado, que para qualquer elemento que a gente coloque, ela vai ser uma contradição. Tá? Não importa qual elemento a gente coloque, ela vai ser uma contradição. Basicamente, essa tautologia, é uma contra-tautologia, né, pode ser. Mas essa sentença que eu coloquei aqui, né, essa sentença que vou colocar assim, né, essa sentença que define eu vou usar essa notação aqui, ó. Essa sentença que define o vazio, essa P e o vazio aqui embaixo. Essa P aqui, ela seria uma sentença de forma que, vou só abrir uma observação aqui, então. De forma que para todo X que a gente colocar, essa P de vazio aqui, ela vai ser uma contra-tautologia. Para todo x, P de x é falso. Isso. B de x pode usar a nossa coloração. Pode ser a notação, né? Mas, enfim, querer usar a notação de de contra-tautologia, né? A gente Na pode. verdade, você pode definir a controle dessa maneira.
ser. Dessa forma aqui, né? Para todo x, a valoração disso aqui, vamos colocar embaixo porque não vai caber aqui, tá? A valoração dessa P aqui de x, ela vai ser falsa, né? Aí você pode usar isso para definir o determinado problema. Isso, poderia... interpretem dessa forma aqui, tá? E de outra forma, por outro lado, né? A classe universo, ela vai ser a classe de elementos que satisfazem uma sentença que vai ser sempre verdadeira. Tá? Então essa aqui é a ideia da classe universal. Ou seja, se uma sentença vai ser sempre verdadeira, então a gente vai ter todos os objetos satisfazendo essa sentença. Então todos esses objetos supostamente eles pertencem a essa classe universal aqui. Tá? Qualquer objeto x ele vai pertencer ao y, que o y nosso agora é a classe universal. Tá? Essa classe que a gente está definindo. Beleza. Dado isso aqui, a gente vai ter o axioma da extensão. O axioma da extensão, eu vou apresentar ele, né? Mas antes a gente vai fazer uma definiçãozinha aqui. Então, a gente vai fazer a primeira definição do axioma 2. Tá? Então, primeira definição do axioma 2. Essa definição é isso aqui, ó. Y está contido em x, ou x contém y, a gente poderia ler, né, de forma semelhante assim, ó, isso aqui também é equivalente a dizer que x contém y, né, a gente pode tanto ler assim, ó, y está contido em x, quanto x contém y. Se somente C, isso aqui, ó. Para todo W, eu representei como W, mas o que a gente quer dizer é o seguinte: para todo elemento de y, todo elemento de y vai implicar esse W ser elemento de x também. Ou seja, o que essa definição está dizendo para a gente é basicamente que todo elemento de y é também elemento de x. Tá? Se W é elemento de y, então W é elemento de x. Tá? Para todo elemento de y. Isso aqui diz para a gente que o y está contido em x. Certo? E aí, a gente tem o axioma da extensão, que ele define para a gente a igualdade de classes. Né? Duas classes, né? Elas são duas classes. Qualquer classe que a gente pegar x e y, qualquer classe x, qualquer classe y, elas vão ser iguais. Tá? Elas vão ser iguais. Se e somente se x está contido em y e y está contido em x. Tá? Essa é o axioma da extensão que a gente tem. Essas duas classes elas são iguais se uma está contida na outra. Tá? Em outras palavras, que a gente teria que todo elemento de y está em x. Nesse caso aqui, todo elemento de y está em x. E nesse caso aqui, todo elemento de x está em y. Certo? Quando a gente tem essa noção, a gente tem a noção de igualdade aqui das classes. Certo? Por isso que é chamada axioma da extensão. Né? A gente percorre extensionalmente os elementos, né, das classes e aí define a igualdade entre elas de forma que elas possam elas são iguais se todos os elementos que tiver numa tem também na outra e vice-versa. Tá? E aí, com isso aqui, a gente já vem para essas propriedades, mas eu queria só chamar a atenção aqui para uma questãozinha também, uma outra definição que a gente tem. Tá? Uma outra definição que a gente tem a partir apresentando o símbolo da igualdade, né? Se vou colocar aqui definição, a partir da axioma 2, a segunda definição. Tá? A gente fala que essa classe x, né? Ela vai ser definida dessa forma aqui, ó. Posso até para essa mesma anotação, eu posso colocar o y, né?
A gente definiu a y dessa forma aqui, né? Uma classe desse tipo aqui, a gente usou esse tipo de notação para definir uma classe. Esse mesmo tipo de notação, para esse mesmo tipo de classe, a gente pode definir um outro tipo de notação para ela, que seria listando os elementos da y. Né? Seria listando os elementos da y. Que aí, né, supondo que a gente tem aqui esses elementos x da y. Então a gente vai ter lá um dado x1, aí depois um x2, aí um x3. Eu vou me limitar aqui ao x4, né? Mas a gente poderia colocar quantos elementos a gente quisesse no y. Tá? Dessa forma aqui, com essa anotação aqui, né? Listando os elementos, né? Um elemento, vírgula, outro elemento, vírgula, outro elemento, vírgula, outro elemento. Isso aqui, na verdade, esse tipo de notação aqui, ela é uma abreviação de um caso especial desse aqui, tá? É um caso em que a gente vai ter esse y, né? Na verdade, o y, ele de fato é o nosso, os elementos que satisfazem P de x. Certo? Esse y é a classe de elementos que satisfazem P. Quando essa P aqui, essa P de x, ela é definida de forma, dessa seguinte forma aqui, ó. A gente pode definir ela assim também, ó. P de x1 isso. P de x1 e P de x1 Espera aí só um instantinho que eu... Ah, tá. Isso. Certo. Deixa eu como que era mesmo. Peraí. P de x ou P de x ou P de x ou... Tá, eu vou fazer menor, tá? P de x ou P de x ou P de x ou P de x. Ou eu posso reduzir, né? Em vez de colocar 4, eu vou colocar 3, né? Só para ficar melhor. Fica mais fácil aqui para a gente trabalhar. Um espaçamento maior. Ou P de x ou P de x. Certo? Lá de lógica, né? De lógica proposicional, de lógica de predicados, a gente tem a propriedade da idempotência, né? O predicado, né? Ou seja, se a gente ou que seja, se a gente quantificar ele, a gente tiver uma proposição, né? A gente tem uma proposição. A gente tem a propriedade da idempotência, né? Dos conectivos lógicos, né? Seja o ou, seja o e, né? Mas nesse caso aqui vai ser útil para a gente usar o ou. Esse predicado ele vai ser equivalente a o próprio predicado ou o próprio predicado ou o próprio predicado, certo? Até aí? Beleza.
E aí, se a gente usa a noção de igualdade, só que fazendo essa seguinte instanciação, né? Eu vou fazer a seguinte instanciação desses predicados aqui. P de x1 e x1 é igual a x. Outra que faz. X é igual a x1. Ou P de x2 e x é igual a x2. Ou P de x3 e x é igual a x3. Perceba aqui, ó, a gente ainda tá trabalhando com a ideia do P de x, certo? A gente ainda tem aqui, ó, P de x ou P de x ou P de x. Porque se x1 é igual a x é igual a x1, a gente tem aqui a conjunção que garante pra gente que esse x1, na verdade, essa P de x1 ainda seria esse P de x, certo? A gente ainda pode fazer essa substituição dentro de cada um dessas partes aqui da junção, né? E aí, se a gente considerar que esses x1, x2, x3, que são os elementos que satisfazem a P, ou seja, o que quer dizer eles satisfazerem a P? Significa que quando a gente substitui o x1 aqui dentro da proposição, né, quando a gente assume a proposição para x1, ou para x2, ou para x3, né, quando a gente instancia essa nossa variável x aqui, a gente tem que isso aqui é uma verdade. Isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Por quê? Porque x1, x2, x3 satisfazem P. Satisfazem P, ou seja, são elementos de y, que é o que eu quero chegar aqui. x1, x2, x3 são elementos de y. Certo? Boa até aqui? Tá. Uma dúvida. Os operadores de lógica proposicional, eles são definidos quando você vai fazer a tarefa? Então... Sim, tranquilo, sem problema. É porque, na verdade, a gente pode quantificar eles aqui, mas não tem problema nenhum. A gente colocar a quantificação ou não dá no mesmo. Assim. Então, não sei, acho que não dá no mesmo. Não sei, quantificação já gera problema. Gera problema, mas é como se eu estivesse omitindo aqui um para todo x, tá? Porque esses operadores são operadores variacionais, então a definição deles... Isso, exatamente. Sim. Tipo assim, na risca mesmo, deveria ter um para todo x aqui, mas é como se eu estivesse omitindo aqui, tá? O para todo x. Tá? Porque não tem... pra gente manipular isso aqui... pra gente manipular assim na prática, não tem tanta necessidade, nesse caso aqui, tá, de explicitar o quantificador. Mas é mais uma questão mais a fundo, assim, né, da lógica proposicional. E aí, pessoal, como P de x1, P de x2 e P de x3, a gente está assumindo que são verdades, né? Porque x1, x2 e x3 satisfazem P, já que eu quero que eles sejam elementos de y, então eles têm que satisfazer P. Tá? Eu quero chegar nisso aqui, ó. Quero chegar nessa notação que a gente tem aqui, ó, tá? De listagem dos elementos de y. Então, eu quero que x1, x2 e x3 sejam elementos de y, e para isso, se eles são elementos de y, eles têm que satisfazer P. Tá? E satisfazendo P, então, quando eu instancio x1, x2 e x3 em P, a gente tem verdades aqui, né? A gente tem verdades lógicas, né? P de x1, P de x2 e P de x3. E se a gente tem verdades lógicas aqui, essa verdade lógica, ela não vai interferir na verdade lógica dessa conjunção.
dessa conjunção como um todo. Por quê? Aí, enfim, na questão propriedade de lógica proposicional. Né? Mas a gente tem isso aqui é uma verdade enfim, isso aqui vai ser eita, caramba, só um instantinho. Não dá pra... Enfim, se a gente tem px1, px2, px3 com valores verdadeiro, eles têm valor de verdade verdadeiro, eles não vão interferir no valor de verdade dessa conjunção aqui. Então, só o que vai interferir no valor de verdade dessa conjunção é essa proposição. É essa proposição, é essa proposição. Ou seja, isso aqui, toda essa fórmula aqui, nossa, né, ela vai ser logicamente equivalente ao x igual a x2, x1, ou x igual a x2, ou x igual a x3. Certo? E aí, o que a gente tem aqui, se eu quero que x1, x2, x3 sejam elementos do x, ou seja, que eles satisfaçam a p de x, a gente fez uma manobra com a lógica aqui, né? Imagina que a gente transformou, né? A gente fez uma equivalência entre a proposição, essa sentença aqui na p de x, a gente transformou ela nisso aqui. Tá? Eu estou avaliando se elas são... eu vou avaliar nessa sentença se x1, x2, x3 satisfazem ela. Ou seja, se o x for igual a x1, ou igual a x2, ou igual a x3, então o x vai satisfazer essa sentença. Tá? Caso contrário, se x não satisfazer nenhuma dessas igualdades, então x não satisfaz a sentença. Certo? Então, basicamente o que a gente tem aqui, ó, disso aqui a gente reescreve essa classe aqui, né, a classe y, né, como x, que satisfaz, em vez da sentença p de x, a gente pode colocar essa sentença aqui, ó, x igual a x1, ou x igual a x2, ou x igual a x3. Em outras palavras, essa forma de escrever y aqui, x1, x2, x3, ela é só um elemento, vírgula, outro elemento, vírgula, outro elemento. Ela é só uma abreviação de como a gente escreveria isso aqui, ó. A classe de elementos x, tais que x igual a x1, ou x igual a x2, ou x igual a x3. Tá? A classe de elementos que satisfazem essa proposição aqui. Essa aqui seria a forma original da gente escrever isso aqui como foi definido no início. Né? E essa aqui é uma abreviação que a gente faz dessa notação. Certo? Pegou aqui? Que bom. Tá. E aí, na verdade eu até deveria ter deixado isso aqui para falar depois disso aqui, mas enfim, eu quis aproveitar esse espacinho. E aí que a gente vai só analisar algumas propriedadezinhas que a igualdade tem, né, pra gente. São as propriedades que a gente já está acostumado a utilizar, só que aqui na teoria de classes a gente vai demonstrar elas de fato, né? E para todo x é igual a x. Né? Então, para toda classe ela é igual a si mesmo. Essa é a chamada propriedade de reflexividade, propriedade reflexiva ou reflexividade, a reflexividade da igualdade. Essa aqui é a chamada propriedade a propriedade simétrica, né, ou simetria da igualdade. A igualdade ela tem essa propriedade aqui também de... enfim, essa aqui é um C somente C, né? Então, x é igual a y, C somente C, y é igual a x. Isso significa que se x é igual a y, então y é igual a x, e, da mesma forma, se y é igual a x é igual a y. Tá? E a propriedade da transitividade. A propriedade transitiva da igualdade, né? Ou transitividade. Aqui a gente tem também, né? Para todas qualquer classe. Isso aqui significa, basicamente, né? Parece meio um monte de
símbolo, cabulosidade aqui que a gente coloca na fórmula, mas no fundo, isso aqui a gente só está falando assim, ó, que qualquer classe X, qualquer classe Y, qualquer Z que a gente pegar, isso aqui funciona, tá? Então, X igual a Y e Y igual a Z, então X igual a Z, tá? Essa aqui é a transitividade, é como se a gente omitisse esse Y aqui, esse Y não fosse necessário, e a gente já pula direto do X para o Z, certo? E a gente consegue provar essas propriedadezinhas aqui, elas são tanto rapidinhas da gente provar, né? Essa aqui, ó, x igual a y, a gente precisa, x igual a x, a gente precisa partir a gente pode partir essa definição aqui que ele dá pra gente, que o axioma dá pra gente, né, de igualdade. Então, se a gente abrir isso aqui, ó, eu vou apagar o resultado final para chegar nele depois, tá? A gente precisa vamos pensar que raciocínio a gente precisa fazer, né? A gente precisa que x seja igual a x. Então, para x igual a x, a gente precisa que esse y agora vai assumir o valor de x, né? Então, aqui seja x e aqui seja x. Então, a gente precisa provar aqui. Para provar que x é igual a x, é a mesma coisa que a gente provar que x está contido em x e x está contido em x, que é a mesma coisa. Tá? Então, se a gente provar que x está contido em x, então a gente prova que x é igual a x, certo? Então, o que a gente precisa fazer é provar que x está contido em x. E aí, para a gente provar que x está contido em x, a gente recorre à definição aqui de continência. Tá? Então, x vai estar contido em x se e somente se para todo elemento, para todo elemento, quer dizer, é que eu estou falando elemento já assumindo essa leitura aqui, né? Mas para todo w elemento de x, porque agora o y está assumindo o valor de x, né? Que a gente quer provar a simetria, né? X. Então, para todo elemento de x, para todo w, se w é elemento de x, então w é elemento de x. Certo? Isso é em lógica de predicados, a gente está falando que P, então P. Tá? A gente poderia imaginar que W pertence a X, então W pertence a X. Certo? P, então P. Se a gente tem uma coisa implica ela mesma, então isso aqui é óbvio, é imediatamente verdade, né? A partir do princípio da identidade. Né? Então pronto. Essa é a linha de raciocínio. A linha de raciocínio. Agora a gente precisa partir justamente do princípio da identidade, da lógica proposicional, para chegar no princípio da identidade de conjuntos, ou de classes, enfim, seja qual tipo de teoria de conjuntos a gente estiver trabalhando. Esse axioma aqui, o axioma da extensão, ele é um axioma bastante comum em quase todas as teorias de conjuntos, quase todas as abordagens de conjuntos. Só vai mudar, na verdade, para... existe uma outra abordagem, que é a abordagem a partir de multiconjuntos, né? Que aí a teoria de multiconjuntos já não satisfaz esse axioma, já não tem esse axioma. Mas, enfim, é assunto para outra hora. O que a gente vai ter, então, é que de fato, né? Para todo W, a gente, então, pela axioma da identidade, né? A gente sabe que isso aqui é verdade. Para todo W pertence a X, então, no caso, né? Para todo X, né? Para todo X, para todo W pertence a X, então W pertence a X, de fato. Isso aqui é uma tautologia lógica proposicional, certo? Alguma dúvida? Beleza. A gente só está quantificado, né? Mas no fundo isso aqui que está falando para a gente é que isso aqui é um P, isso aqui é um P, e a gente está falando que P, então P. A gente tem para todo W para todo X aqui, que eles vêm agregados para a gente a partir dessa tautologia aqui. Né? Mas eles são desconsideráveis a partir desse ponto, né? A partir dessa abstração aqui. E aí isso aqui é equivalente a partir da definição que a gente tem aqui, ó, dessa definição de continência.
se isso aqui é equivalente a isso, então isso aqui é equivalente a dizer que, eu mantenho esse para todo x aqui, né? E agora isso aqui é equivalente a dizer para a gente que x está contido em x. Então, x está contido em x. Certo? Pronto. Se isso aqui é verdade, isso aqui é equivalente a isso, então isso aqui é verdade. Então, de lei, eu já matei não só uma propriedade da igualdade, como uma propriedade da continência. Tá? Essa é uma propriedade também da continência. A continência também tem essa propriedade de reflexividade. Tá? E aí, justamente pela idempotência lógica também, né, a gente tem que aquilo ali também é imediatamente equivalente a isso aqui. Né? X está contido em x e x está contido em x. Certo? A gente afirmar, se a gente tem uma afirmação, a gente repetir ela seja com uma conjunção ou seja com disjunção, continua a mesma coisa, né? Não faz diferença. Mas nesse caso para a gente vai ser útil usar a conjunção, porque a disjunção vai, enfim, vai ser útil a conjunção por quê? Porque a gente tem o axioma da extensão. Se a gente tem uma classe contida em outra classe e no caso, essa segunda classe aqui, né? Esse x aqui está assumindo esse papel do y aqui no axioma. Tá? Então, se x está contido em x e x está contido em x, então isso aqui é equivalente a dizer que eu mantenho para todo x, mantenho o quantificador. Isso aqui é equivalente a dizer que x é igual a x. Certo? Como a gente queria demonstrar. Então, para todo x, x é igual a x. Alguma dúvida? Tá bom. Beleza. E aí, a gente tem demonstrado aqui a reflexividade. Agora a gente vai ter a da simetria. Tá? A simetria é que se x é igual a y, então a gente pode colocar um espelho, imaginar que tem um espelho aqui, e aí vai ficar simétrico, né? O y vai ser igual ao x, na verdade. Tá? Então, vou apagar aqui o resultado final para economizar espaço. Essa é a simetria, essa é a reflexividade, agora a simetria. Tá? Então a simetria a simetria, na verdade, a simetria da igualdade, ela vem simplesmente da simetria da conjunção, tá? Então, para todo x, para todo y, a gente precisa provar que se eu tenho x igual a y, né? Se eu tenho x igual a y, isso, x igual a y, isso aqui é equivalente a, eu vou manter, isso aqui é equivalente a, eu vou manter ainda os quantificadores porque eu ainda estou fazendo afirmações sobre esses elementos aqui, né? Isso aqui é equivalente a dizer isso aqui, né? Que é o que o próprio axioma da extensão fala pra gente, né? X está contido em y e y está contido em x. Certo? É isso, né? Coloquei na ordem certinho? Isso. Beleza? E aí, da própria simetria da conjunção, falar que uma coisa e outra coisa, tanto faz a mesma coisa que, né? Falar que isso aqui e depois isso. Então, uma vez que uma não tem condição de implicância com a outra, tá? de consequência com a outra, não tem problema. Então, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Vou colocar aqui embaixo. Tá colocando aqui, ó. Vou colocar esses dois pontinhos para facilitar que eu tô falando isso aqui para todo x, para todo y, né? Isso aqui, aquilo ali vai ser equivalente então a dizer que eu só inverter, né? Y está contido em x e x está contido em y. Certo? Ó, inverti. Tá? Antes estava o x contido em y e agora está o y contido em x. Isso aqui
Isso aqui é equivalente a quê? Agora percebe que eles trocaram de papel, né? O y e o x. Agora, aqui o y está no lugar do x e o x está no lugar do y. Ou seja, o y tem que vir no lugar do x e o x tem que vir no lugar do y. Então aquilo ali é a mesma coisa que dizer que o y é igual a x. Certo? Pronto. Boa? Então tá, então para todo x, para todo y é igual a x é equivalente a dizer que x igual a y é equivalente a dizer que y igual a x. E aí a gente tem a transitividade. A transitividade é essa propriedadezinha aqui, né? Como a gente precisa pensar ela? Pensar ela da seguinte forma. Pela própria definição, né? Só que tem um caso que a gente demonstra antes de demonstrar da igualdade, né? Que aí a gente demonstra, da mesma forma para a reflexividade, a gente demonstra a transitividade para a continência e aí, como consequência direta, assim, sai para a igualdade, tá? Só percebam que a simetria não foi assim porque a simetria não é uma propriedade da continência. Não é verdade a gente dizer que se y está contido em x, então x está contido em y. Isso não é necessariamente uma verdade. Pelo contrário, né, isso somente acontece nesse caso aqui. Quando isso acontece, quando o x está contido, quando tem a simetria, vê só, né, quando tem essa simetria, né, do x contido em y e y contido em x, a gente tem que isso aqui, na verdade, pelo axioma da extensão, essa simetria ela só é verdade quando x é igual a y. Tá? Essa propriedade aqui, inclusive, é chamada de antissimetria. Né? É a antissimetria da continência. Tá? Justamente por causa disso daí. Quando ela é simétrica, na verdade, quer dizer que os elementos são iguais. Tá? Agora, então, vamos provar a transitividade, né? Vou apagar aqui o coisa para... Eu acho que dá esse espaço. Vamos ver. Transitividade. Isso. É que antissimetria é um nome que se dá a essa propriedade. Não quer dizer que ela é o oposto da simetria. A antissimetria não é o oposto da simetria, não. O oposto da simetria, quer dizer, quando nenhum elemento... É que aí a gente vai estar entrando em outro escopo, né? Mas só para responder essa dúvida do Silvio, quando a gente está trabalhando relações, está estudando relações, né, a gente ainda vai chegar lá, né? A teoria constrói relações. Mas quando a gente está trabalhando relações, se nenhum elemento é simétrico, se nenhum par de elementos é simétrico, então a relação é chamada assimétrica. Mas essa propriedade aqui é chamada antissimétrica. Então. Ah, tá. Nenhum. Ah, tá. Pode crer. Você não tinha reunião, sim? Hoje não tem. Não? Ah, tá. É amanhã, é de quinta, né, na verdade. Pode crer, tá. Então, vamos lá. Aí a transitividade, como que é? A transitividade... Oi? Ah, sim, verdade. Sucesso. E amanhã é feriado, de qualquer forma. Amanhã é 7 de setembro. Dia de comemorar o patriotismo do nosso peito. Independência do Brasil. Enfim, né? Transitividade. Vamos provar a transitividade da continência, tá? Então, a transitividade da continência é a seguinte. Se x está contido em y e y está contido em z, então a gente precisa provar que x está contido em z.
E aí, por que eu falei que a da igualdade é imediata? Por quê? Depois eu chego lá. Mas a gente precisa provar isso aqui, né? A gente precisa provar que para todo x, nesses casos aqui, o quantificador não vai fazer diferença, tá? Ele não vai, a gente não vai trabalhar com quantificador, porque, tá vendo? Eu mantenho ele em todos os passos da igualdade, o quantificador não vai fazer diferença nesse caso. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, mas nesse tipo aqui, imagina que tem um quantificador aqui para toda essa. Tem os quantificadores. Foi o mesmo caso que eu fiz aqui, né? Então, para todo x, para todo y, para todo z, certo? Aí tá toda a demonstração quantificada, né? Vamos imaginar assim. Eles não vão interferir, né? A gente só usa as quantificações para não deixar as demonstrações com sentenças abertas, né? Já que a gente está fazendo afirmações sobre elas. Mas a gente então tem que provar que x está contido em y está contido em z, então x está contido em z. E aí, para provar isso, a gente abre a própria definição de continência para a gente poder trabalhar com os conectivos lógicos, que é o que a gente, né, supostamente, a gente teria de pré-requisito para trabalhar essa teoria. Né? Então, para a gente fazer isso, a gente começa com aqui, né, a definição de x contido em y. Então, perdão, se a gente fizer assim, que a gente teria que aí, enfim, né, aquela mesma linha de raciocínio, né? A gente precisaria tentar provar x contido em y, né? E aí, ou y contido em x, né? Que acabei usando, invertendo aqui, mas eu só preciso aí que vocês me ajudem a abstrair, né? Que não importa se eu coloco x ou y, o que importa é que o coisa que está aqui é a coisa que aparece aqui primeiro. E outra coisa que aparece aqui em segundo é a coisa que aparece aqui em segundo. É isso que a gente precisa conseguir abstrair. Alguma dúvida? Tá. Eu acho que talvez seja complicado, porque você tem que passar direto para a igualdade, você ter provado a propriedade em relação A continência. à Sim. Aqui. porque é decorrência, né? É A decorrência. igualdade tudo depende de propriedade. Sim, sim. Mas é que eu já busquei fazer assim direto por causa do espaço que tinha aqui. Mas, assim, né? Claro que se fosse provar legalzinho, assim, no material, a gente poderia provar passo a passo. Mas por causa do espaço, foi meio delimitado. Eu falei, vai ter que ser assim. Por causa até do tamanho do que dá pra gente encaixar, né, no vídeo. Mas, enfim. Se a gente tem aqui, ó, vamos analisar então. Nossa, giz tá meio ruimzinho. Vamos analisar aqui, ó. Ai, caralho. Tem um problema com giz, cara? X contido em Y e Y contido em Z. Vamos ver onde que isso aqui leva a gente. Tá? Isso aqui é equivalente a, vou pegar as definições lá, né? X contido em Y é para todo W, W pertence a X, então W pertence a Y. E essa aqui é X contido em Y. E agora, Y, opa, e agora para todo W, W pertence a Y, então W pertence a Z. Certo? Aí, a gente tem a gente tem uma propriedade que a gente tem que
saber dela previamente, né, para fazer essa demonstração, é que, nesse caso, aqui quando eu falei que os quantificadores não interfeririam, é esses quantificadores aqui, tá? Do x, do y e do z. Mas aqui a gente precisou introduzir um quarto quantificador, que ele faz parte da definição das continências, como a gente deu lá, que aí esse aqui sim vai interferir nas demonstrações, e ele não só ele vai ser uma pequena interferência, como ele é crucial para essa demonstração, tá? Aqui a gente tem uma propriedade da lógica de predicados que o quantificador, esses aqui, eles são elementos de y, são elementos de y, tá? Por isso que eu até coloquei a mesma quantificação aqui, não coloquei diferente, né? Porque a gente está tratando dos mesmos elementos do y, dessa classe y aqui. E aí, nesse caso, a gente tem uma propriedade da lógica de predicados que... Eu vou até... Deixa eu ver se... Sei lá. Vou apagar aqui então, hein? Só para dar um espacinho aqui, ó, fazer uma observação. Tá? Se a gente tem vou até usar a mesma letra, tá? Para todo W, a gente tem aqui a gente tem uma afirmação sobre W, né? Então a gente tem uma proposição ali sobre W, uma proposição 1, eu vou chamar de proposição 1 e depois outra proposição 2. Uma proposição sobre W e uma outra proposição que eu vou chamar de proposição 2 sobre W também. Se a gente tem um quantificador, um quantificador sobre uma conjunção de duas proposições sobre esse quantificado, isso aqui é equivalente a gente ter isso aqui é equivalente, é logicamente equivalente a gente ter a conjunção desses dois quantificadores, desses dois predicados, que estão falando sobre o mesmo argumento aqui, e os dois quantificados à parte. Tá? Então, para todo W, P1 de W e P2 de W, é logicamente equivalente a gente ter para todo W, P1 de W, e para todo W, P2 de W. Certo? Então, é uma propriedade da lógica proposicional, que aí em lógica proposicional a gente demonstra isso, a gente pode até depois fazer aula sobre também, se for o caso, mas a gente vai assumir essa propriedade aqui para continuar aquela demonstração. Certo? Então, vê só, o que eu chamei de P1 de W e P2 de W? Isso aqui, ó. Isso aqui é o P1, isso aqui é o P2. Certo? O que a gente vai fazer aqui a gente tem o quantificador no P1 e o quantificador no P2. Então eu vou tirar de fator comum. É parecido com o fator comum que a gente aprende em álgebra, né? Então eu vou tirar ele de fator comum, o quantificador. Tá? Então, isso aqui vai ser logicamente equivalente a gente dizer que para todo W pertence a X, então W pertence a Y, tá dando pra ver bem, né? Nossa, isso. Parece que tá ficando meio fraco, não, Giz. E agora tem uma questãozinha importante que eu coloquei aqui, é que esse quantificador, quando eu tirei ele desse fator comum, né, usando aquela propriedade lá, eu tirei ele, eu coloquei um parênteses, né, esses parênteses maior aqui, ó, esse do início aqui, esse do final, esses são os parênteses do quantificador, para dizer que o quantificador está quantificando sobre tudo isso aqui,
E aí, aqui tem outros parênteses. Ó. Aqui tem um parênteses que abre e fecha e outro parênteses que abre e fecha. Por quê? Esse parênteses aqui ele é necessário para separar essa fórmula dessa fórmula a partir dessa conjunção. Tá? Porque se a gente não coloca esses parênteses aqui, ó, a gente na verdade vai ter um conectivo lógico aqui com alguma coisa, com outro conectivo lógico, alguma coisa com outro conectivo lógico. A gente não sabe, se tivesse nessa formulação, a gente não tem como saber qual está predominando sobre o qual. Tá? Então a gente teria que ter os parênteses para demonstrar para a gente se, esse aqui que vem primeiro, depois esse, ou qual que é, né? Mas nesse nosso caso aqui tem que ser assim. Tem que ser assim porque a gente estava trabalhando com essa fórmula aqui, que veio para cá, tá? Essa fórmula estava desse lado da conjunção, e essa outra fórmula estava do outro lado da conjunção, tá? Então, esses parênteses, eles permanecem aqui, ó, esse aqui e esse aqui. Isso. Eu acabei fazendo eles maiores, né? Mas só para não confundir com o maiorzão aqui, vou diminuir eles um pouquinho, pronto. Certo. E aí, em lógica, aqui a gente consegue tratar essas proposições aqui, né? A gente consegue tratar essas fórmulas aqui de maneira proposicional, porque agora o quantificador é como se ele tivesse, né? Ele está do lado de fora. A gente consegue tratar o que está aqui dentro de maneira proposicional. E aí, da lógica proposicional, a gente tem que, se uma implicação, se A, então, ó, esse aqui eu vou chamar de A, certo? Esse A, então B, E, B, esse aqui é o B, né? Então C, esse aqui é o C. Se A implica B e B implica C, a gente tem da lógica proposicional. Isso aqui, inclusive, é uma chamada regra de inferência, né? É uma regra de inferência, é um tipo de regra de inferência chamada modus ponens. Modus ponens, né? Silogismo. É o silogismo. É o silogismo, né? Subjuntivo e o conjuntivo. O conjuntivo, né? O silogismo conjuntivo. Que, enfim, é uma implicação direta do modus ponens, né? Mas o silogismo disjuntivo, né? Isso aqui vem da lógica proposicional. A gente tem que se A, então B, e B, então C, então... ela determina a transitividade da implicação, né? Mas vocês veem que essas propriedades da teoria aqui de classes, elas são consequências diretas das propriedades dos conectivos lógicos. Né? O conectivo lógico de implicação, ele tem essa propriedade de transitividade. E é por causa dele, justamente, que a gente... É uma consequência imediata a transitividade da continência. Mas por quê? Porque a continência ela é intrinsecamente ligada ao conectivo lógico. Ela foi definida assim. Ela é definida assim. Tá? É por isso que as propriedades do conectivo elas se assemelham muito do conectivo lógico com a continência de classe. Tá? Então, quando a gente tem A implica B e B implica C, então a gente conclui que A implica C. Certo? Ou seja, essa fórmula toda aqui, ó, pra gente, ela é logicamente equivalente a... não, é isso. Desculpa. É isso aí. É esse ponto aqui que eu tava na cabeça. Falei, não posso colocar igual. É verdade. É só uma implicação, não é uma condicional dupla. Tá? Não vai... porque A implica B e B implica C, isso aqui a gente conclui que, com essas duas afirmações, a gente conclui que A implica C. Mas, quando a gente tem uma afirmação desse tipo, A implica C,
a gente não pode concluir que existe um terceiro elemento B que carrega essas propriedades. Tá? Então, por isso que isso aqui implica isso, mas o contrário não é válido. Tá? Então, por isso que a gente só tem uma implicação direta. Né? Nem existe acho, implicação direta, mas só para a gente entender. Né? Posso chamar assim. Tá, então, essa fórmula aqui implica para a gente que o quantificador a gente mantém, né? Ele agora não mexemos nele. Mas, ó, A implica B e B implica C, então A implica C, certo? Então, ó, o A implica C. Certo? E isso aqui é o quê? Isso aqui é a própria definição de x está contido em Z. X está contido em Z, se somente C, x, Z. X, Z. Certo? Isso aqui é a própria definição de x está contido em Z. Tá, então, como essa aqui a gente tinha equivalente, isso aqui era equivalente a isso era equivalente a isso, então a gente tem que ir até então, isso era equivalente a isso, só que isso implica isso aqui. Certo? Então a gente tem isso aqui, x contido em y e y contido em x, implicando pra gente, não é uma equivalência, né? Não é uma equivalência porque não tem a volta aqui, né? Mas tem uma implicação. X contido em y e y contido em z, então x está contido em z. Certo? Como a gente quer demonstrar para o caso da continência. Agora não tem jeito, eu vou ter que passar aqui para o outro lado mesmo e apagar essa parte. Agora a gente precisa Aí a gente vai vir para outra parte agora, para a igualdade. Né? Então a gente precisa analisar isso aqui. Ó. X igual a y e y igual a z. Certo? A gente sabe que x igual a y, isso aqui é equivalente para a gente que do axioma x igual a y quer dizer que x está contido em y e, eu vou puxar aqui para baixo, tá? X está contido em y e y está contido em x. Certo? Aí a gente tem esse e aqui. Esse e y igual a z. Só que y igual a z é o que para a gente? Y igual a z é a mesma coisa, né? Y está contido em z e z está contido em y. Pelo próprio axioma, né? E aí, gente, isso aqui diretamente das propriedades da conjunção. Perceba que aqui eu não fiz a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Que aqui eu explicitei, né, os parênteses aqui para separar essa implicação da conjunção. Aqui eu poderia muito bem ter feito isso aqui, né, ó, para separar essa parte, que é a definição dessa igualdade, e essa conjunção é essa conjunção. Agora, essa definição da igualdade aqui. Poderia ter feito isso para separar, tá? Para separar essa parte dessa parte. Mas como a gente está tratando de conjunção, então a conjunção ela tem essa... Não faz diferença, né? Se a gente está... não faz diferença a ordem que a gente está associando elas, né? Então, em outras palavras, ela é associativa, né? Então, não faz diferença esses parênteses, tá? Da mesma forma que não faz diferença os parênteses, também não faz diferença a ordem, né? Então, da mesma forma lá que a gente fez isso aqui, né? Não faz diferença a ordem aqui, né, da conjunção, se uma coisa e outra, ou essa segunda e a primeira é a mesma coisa. Né? Então, aqui a gente vai fazer da mesma forma, assim, ó. A gente tem
quatro formulinhas que elas são conjuntadas, né? Elas estão em conjunção. E aí o que eu vou fazer? Eu posso rearranjar essas conjunções da seguinte forma. Eu vou pegar essa primeira, eu vou manter a primeira aqui, então, ó. X está contido em Y. É como se fosse o mais, né? A soma também tem essa propriedade, né? Então, X está contido em Y. E eu vou pegar essa aqui, ó. Vou pegar convenientemente essa aqui, ó. Y está contido em Z. Tá? Eu vou pegar a primeira. Aí, depois eu vou pegar essa aqui, ó. Vou pegar essa última aqui. Z está contido em Y. E essa aqui. Sobrou só essa agora, né? Y está contido em X. Tá? Certo? Então a gente manteve as quatro fórmulas que estavam em conjunção, a gente manteve aqui as quatro fórmulas que estão em conjunção. Só que vê só, aqui a gente já tem a decorrente lá da propriedade de transitividade da continência, ó. Y está contido em X e Y, quer dizer, X está contido em Y e Y está contido em Z. Isso aqui implica pra gente que X está contido em Z. Certo? E isso aqui implica pra gente que Z está contido em Y e Y está contido em X, então isso aqui implica pra gente da transitividade que Z está contido em X. Certo? Essa parte aqui. Isso aqui implica pra gente isso. Isso implica isso. Implicação. Implicação lógica. Tá? E aí, da definição lá, a partir do axioma, pronto. X está contido em Z e Z está contido em X. Do axioma, isso aqui é imediatamente equivalente a X igual a Z. Certo? Como a gente queria demonstrar. Tá? Então, X igual a Z X igual a Y e Y igual a Z implica, então essa implicância que ela não é, da mesma forma, ela não volta, né, pelo mesmo motivo da transitividade lá da continência, ela implica pra gente que X igual a Z. Certo? A gente tem a transitividade, portanto, da igualdade aqui. Tá? Aí, vamos ver o que mais que a gente tem. Peraí. Agora acho que a gente já pode partir para algumas outras definiçõezinhas, né? Na extensão. Agora a gente já parte para outras. Então, a gente está dando 6 horas, né? Depende, cara. O que você for apresentar vai demorar uns 30 minutos. Acho que é melhor deixar a próxima reunião. É muita coisa? Acho que fechou um bloco. Tá? Acho que a gente fechou um bloco com transitividade. Mas se você quiser começar outro tópico, eu acho que não vai dar tempo de você finalizar. Não, acho que vai deixar para o próximo. Aqui foi o início. Beleza. Finaliza? Finaliza sim. Agradecer ao pessoal pela atenção, né? Agradeço aí todo mundo por assistir essa aula bem depois. Qualquer dúvida a gente fica à disposição, a gente se encontra de novo. Semana que vem a gente combina. Venham presencialmente para a reunião. Isso aí. Acontece no Departamento de Matemática na UFSCar, Universidade de São Carlos. Exatamente. Não tem sala específica, a gente se reúne no dia e acha uma sala. Beleza? Obrigado. Valeu, gente.